Bem-vindos ao INACast. Neste episódio, o INACast dá início a um novo ciclo, desta feita dedicado à formação PRR. Aqui poderá ficar a conhecer melhor a oferta formativa do INA financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência, com vista a uma melhoria das competências dos trabalhadores em funções públicas, com especial enfoque para a capacitação digital e a formação superior e avançada em gestão, administração e políticas públicas. Ouça uma conversa sobre a FA-AP para dirigentes superiores e intermédios, numa entrevista conduzida pela Diretora de Serviços de Formação e Qualificação do INA, Maria Inês Nolasco, com as perspectivas dos formandos da FA-AP, Joaquim Chagata, Subdiretor-Geral da Direção-Geral do Tesouro e Finanças, e Sílvia Ricardo, Chefe da Divisão de Gestão de Informação de Resíduos do Departamento de Resíduos da Agência Portuguesa do Ambiente. O episódio de hoje é dedicado aos cursos de formação obrigatória para dirigentes superiores e intermédios da administração pública. Temos connosco dois convidados, que desde já agradeço terem aceito o convite e com quem vamos conversar sobre a sua experiência enquanto formandos destes cursos. Joaquim Chagata, Subdiretor-Geral da Direção-Geral do Tesouro e Finanças, frequenta a primeira edição do FA-AP Dirigentes Superiores, teve início no passado 12 de janeiro. Sílvia Ricardo, Chefe de Divisão de Gestão da Informação de Resíduos, do Departamento de Gestão de Resíduos da Agência Portuguesa do Ambiente, que está a terminar a primeira edição do FA-AP Dirigentes Intermédios. Muito obrigada por estarem connosco. Antes de iniciarmos a nossa conversa, farei um pequeno enquadramento destes cursos. A formação específica obrigatória para dirigentes da AP foi uma medida implementada em 2004 a fim de dar resposta às necessidades de capacitação dos dirigentes e gestores públicos, visando contribuir para a concretização das prioridades estratégicas na prossecução do serviço de interesse público. Esta formação consubstanciou-se até muito recentemente, sobretudo no CAGEP, Curso Avançado de Gestão Pública, e FORGEP, Programa de Formação em Gestão Pública, formação inicial para dirigentes superiores e intermédios. Em 2021, com a alteração do modelo de ensino e formação na administração pública e com o renascimento do INA como instituto público centrado na missão de capacitar os trabalhadores da AP, foi determinado que os programas de formação específica para os quadros técnicos e dirigentes passassem a ser assegurados através de um consórcio com instituições do ensino superior. Em 2023, cumprindo o previsto na Portaria 103 de 2023, foi celebrado um consórcio para o desenvolvimento de cursos de formação avançada para a administração pública, FA-AP, adequados à formação profissional específica e de atualização de dirigentes da administração pública. O INA, a Universidade do Minho e o ISCTE uniram esforços para desenhar uma nova oferta formativa capaz de responder às necessidades de capacitação e aos crescentes desafios com que os dirigentes atuais se deparam. É neste contexto que surge o FA-AP Dirigentes Superiores e o FA-AP Dirigentes Intermédios, que, com mais do que uma evolução do antigo CAGEP e FORGEP, pretendem implementar uma nova solução formativa que vá ao encontro das necessidades sentidas pelos dirigentes no cumprimento das suas funções, destacando os desafios contemporâneos e políticas públicas que contam com a colaboração de todos os dirigentes para serem efetivamente implementadas. Cada uma das instituições do consórcio construiu a sua oferta, baseada num programa e linhas de orientação comuns. Neste episódio vamos falar-vos sobre os cursos FA-AP organizados pelo INA. Os cursos são realizados maioritariamente online, em regime síncrono, e abrangem um leque muito diversificado de temas considerados relevantes para as funções dirigentes, incluindo áreas prementes como a ética e transparência na gestão de recursos públicos, a transformação digital e dados abertos, as redes colaborativas e a gestão integrada, a inovação e a melhoria contínua, entre outros. Além da componente formativa, os cursos contemplam ainda sessões de tutoria e de coaching, procurando desta forma incorporar novas abordagens pedagógicas que apoiam os dirigentes nesta jornada de aprendizagem. Importa também destacar que foi mobilizada uma vasta equipa de formadores de origem diversificada, incluindo dirigentes e técnicos da administração pública, docentes e investigadores do ensino superior e formadores do setor privado. Outra mais-valia nestes cursos, relativamente aos seus antecessores, prende-se com o facto de terem sido desenhados de forma a poderem ser objeto de acreditação pelas instituições do ensino superior para eventual prosseguimento de estudos. Feito este enquadramento, e para percebermos como tem sido a experiência dos formandos, vamos agora passar a conversa com Joaquim Chagata, Subdiretor-Geral da Direção-Geral do Tesouro e Finanças, e Sílvia Ricardo, que também é funções de Chefe de Divisão de Gestão da Informação de Resíduos na APA, e que está a terminar a primeira edição do FA-AP. Joaquim e Sílvia, muito obrigada. Antes de falarmos sobre os cursos em concreto, pergunto ao Joaquim quais os principais desafios dos dirigentes de topo na AP e à Sílvia os desafios dos dirigentes intermédios e em que medida a formação, não mais específica, a formação pode ajudar nestes desafios. Olá, muito boa tarde e agradeço-te já o convite, que aceitei com muito gosto. Relativamente aqui à questão que me coloca os principais desafios dos dirigentes intermédios, neste momento e pessoalmente da minha experiência, efetivamente é a parte da gestão de tempo. Eu sinto que as competências da administração, designadamente da APA, onde eu estou a trabalhar, a Agência Portuguesa do Ambiente, estão a aumentar cada vez mais,
as pessoas são as mesmas para fazer os mesmos trabalhos. Temos tido imensa dificuldade, e eu pessoalmente, com a parte de gestão de tempo. A gestão de pessoas também é extremamente complexa, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem a sua necessidade e, efetivamente, para garantir que a equipa se sente confortável, que corresponde, que colabora, é necessário ter atenção às necessidades de cada pessoa individualmente. E também uma das grandes dificuldades, pessoalmente para mim, no que diz respeito a esta questão dos desafios dos dirigentes intermédios, é o enorme sacrifício pessoal que eu sinto que faço para estar onde estou e para ocupar este cargo. É muito tempo, é muito trabalho, são muitos assuntos e é uma enorme responsabilidade. Sinto também muitas dificuldades, designadamente na parte de dar as melhores ferramentas às pessoas para elas poderem desenvolver o seu trabalho. Às vezes nem sempre é fácil, em tempo útil, dar as ferramentas que elas precisam para fazer um melhor trabalho. Portanto, temos que às vezes arranjar alternativas, soluções, atalhos para tentar chegar ao mesmo resultado, mas se tivéssemos as ferramentas certas seria muito, muito mais fácil. E como eu disse, acima de tudo, para mim, o grande desafio tem sido garantir que as pessoas estão bem, estão confortáveis, têm todas as ferramentas para fazer o seu trabalho, e esse para mim é o principal desafio enquanto dirigente intermédia na administração pública. E a formação ajuda? A formação, sim. A formação tem ajudado muito neste desafio, porque a formação é uma formação muito diversificada e abarca diversos temas, muitos dos quais eu consigo levar para o meu trabalho. Por exemplo, tudo o que diz respeito à liderança, eu tento de alguma forma absorver esse conhecimento e transpor para a minha equipa para que as coisas tenham outro rumo ou para dar uma mudança, mas também naquilo que são conhecimentos diversificados sobre várias matérias. Eu pessoalmente trabalho na área do ambiente, em concreto resíduos, como disse, portanto estou muito focada e o meu conhecimento é muito sobre essa área. Mas há uma série de áreas que nos tocam diariamente, porque trabalhamos na administração pública, temos a contratação pública, temos a parte da gestão de contratos, gestão de projetos, que são uma série de temas que também mexem com o nosso dia-a-dia, impactam com o nosso dia-a-dia, também com a qualidade do nosso trabalho. E eu às vezes sentia-me um bocadinho descalça nesses temas, sem saber muito bem o que fazer, como fazer. Obviamente temos sempre os serviços de apoio, mas depois os serviços de apoio dão apoio à casa toda e nem sempre respondem àquilo que são as nossas necessidades em tempo. Eu acho que este curso, nessa matéria, trouxe algumas ferramentas e trouxe-me alguns conhecimentos para tentar, de uma forma mais rápida, resolver alguns problemas e, acima de tudo, saber onde procurar a informação, que eu acho que é realmente sempre a mais-valia deste curso, é depois nós ficarmos com os recursos e com as apresentações e também com todos os manuais que nos dão para depois, quando temos uma determinada questão, podermos ir lá procurar as respostas para as questões que procuramos. Muito obrigada, Sílvia. Joaquim, agora na perspectiva da direção superior, qual é a sua perspectiva sobre os desafios e em que é que a formação pode contribuir? Começo por saudar esta iniciativa do INA e saudar-vos a vocês também. Estes desafios, primeiro a necessidade da formação é algo que todos conhecemos como relevante para o exercício de funções, sejam lá em que nível for, sejam técnicos, dirigentes médios ou dirigentes superiores. Depois também ressalvar aqui a experiência que o INA tem nestas matérias, porque estes novos cursos não surgem por geração espontânea, dão continuidade a um percurso que tem sido feito nos últimos anos nesta área e vem consolidando um pouco aquilo que são as nossas necessidades. No que diz respeito aos dirigentes superiores na administração pública, os desafios são imensos, tal como nos dirigentes intermédios, como ouvimos anteriormente, mas eu colocaria a primeira dimensão daquilo que é a administração pública. O número de serviços é considerável, os desafios são também muito, muito variados e a relação que nós temos com os nossos interlocutores começa por expandir aquelas que são as preocupações que qualquer gestor superior tem que ter em cima da mesa. Primeiro, dar resposta aos nossos interlocutores diretos, dentro da organização, naturalmente, mas depois também para com o exterior, o cidadão e as empresas com as quais nos relacionamos têm um conjunto de expectativas que temos que acautelar. Portanto, a gestão fica densificada com estas três dimensões. E eu começaria precisamente por destacar como principal preocupação
a prestação de contas, porque nós temos que prestar contas a estes interlocutores todos, porque tem uma expectativa que vai de encontro ao cumprimento da nossa missão. Tratar da gestão da mudança dentro e fora da organização. Termos um alinhamento de colaboração institucional com as outras entidades e serviços da administração pública. Obriga-nos a várias dimensões que estes cursos que estamos a promover, e neste caso que estou a frequentar pelo INA, vêm para além da partilha de experiências, porque o grupo de participantes é heterogéneo, alinhar também para aquelas que são as tendências atuais. E nesse sentido, acho que estão de parabéns e é este o caminho que temos que seguir, porque é preciso renovar as lideranças, mas de acordo com as necessidades complexas que temos. Muito bem, muito obrigada. Neste caso, o FAP Dirigentes Superiores é composto por 3 módulos: liderança e gestão das organizações, gestão integrada e gestão da mudança. Cada um destas grandes temáticas abrange um leque diversificado de temas. O Joaquim começou hoje o segundo módulo, já concluiu o primeiro, mas conhece a estrutura do curso. Parece-me que os temas selecionados respondem às principais questões que no dia-a-dia se vê confrontado e para as quais tem de encontrar respostas? Eu diria que sim. Pelas sessões participativas que temos tido, esta opinião é unânime. O curso está bem desenhado, toca temas do dia-a-dia, ou seja, não temos aqui uma abordagem teórica que seja desalinhada daquela que são as necessidades no terreno. É verdade que dificilmente um programa de formação vai cobrir todas as necessidades que temos no serviço tão variado como é a administração pública, mas da experiência que tenho, sinto que a formação está muito adequada àquilo que são as necessidades dos dias de hoje e responde com ferramentas concretas que podemos levar para implementar no dia-a-dia. E isso é de ressalvar também nesta iniciativa. Muito obrigada. Silvia, no caso do FAP, Dirigentes Intermédios, para além de um módulo de projeto, o curso tem 5 módulos: liderança, desenvolvimento e gestão de pessoas, gestão de projetos e políticas públicas, gestão financeira, de contratos e recursos patrimoniais, gestão do desempenho em melhoria contínua, gestão de serviços e de redes colaborativas. Considera que os temas selecionados respondem às questões também que há pouco falava e que são, além da gestão do tempo, mas, enfim, traz aqui um conjunto de temas diversificados que têm a ver, de facto, com serviços de apoio, em alguns casos, para alguns dirigentes são dos próprios serviços de apoio, mas traz aqui uma panóplia de temas que no dia-a-dia a ajudam, de alguma maneira? Sim, o curso, de uma forma geral, permite dar-nos todo o conhecimento que nós necessitamos para aplicar na nossa atividade profissional de uma forma direta e indireta, mas também a nível pessoal. Tem sido uma enorme mais-valia, tem sido um curso extremamente rico, não só pelos módulos, mas também pela partilha de informação que nós, os colegas, depois fazemos decorrente dos temas que são introduzidos em cada um dos módulos, e essa parte para mim é sempre mais interessante porque é extremamente rico também ouvir o que é que está a acontecer nas outras instituições, quais é que são as dores dos meus colegas, mas de uma forma geral sim, os módulos correspondem. Como eu disse há bocado na primeira questão que me colocou, alguns deles têm dado algumas ferramentas para tentar mais facilmente a desempenhar as minhas funções e fazer o meu trabalho, agilizar o meu trabalho também, para depois, isso também beneficia, claro, a minha equipa. Pessoalmente, obviamente depois há sempre alguns módulos que eu considero mais interessantes do que outros, mas isso é assim, as coisas são mesmo assim, fazem parte, e também sinto que alguns módulos necessitavam de mais aprofundamento. Eu compreendo, já é um curso muito grande, já é muito longo, exige muito de nós, mas eu alguns módulos, assim, pessoalmente, até gostaria que fossem assim um bocadinho mais aprofundados. E eu até pensei agora, nós recentemente tivemos um módulo que eu achei muito, muito interessante e também muito atual relativamente à parte da ética, da transparência, da gestão da corrupção, e eu senti que esse módulo poderia ter ido um bocadinho mais longe, com um bocadinho mais tempo, um bocadinho mais de casos práticos. Efetivamente não foi tempo suficiente, ainda por cima, para um tema tão atual e tão premente no nosso dia-a-dia, não é? Que é esta parte, esta fronteira que tem levantado aqui tantas questões. E, efetivamente, em alguns módulos eu senti falta de mais, gostaria que tivesse havido mais discussão, mas pronto, também é assim, já é um curso tão longo, estamos aqui já há tantos meses, com tantas horas de formação. Eu compreendo que nem sempre é possível aprofundar tudo como... O equilíbrio não é fácil. Exatamente. Especificamente sobre o tema da liderança. Aqui estão em pé de igualdade, tanto o Joaquim como a Silvia já terminaram este módulo da liderança. Há alguma ferramenta que já tenham levado para o vosso dia-a-dia que tenha sido interessante
aprender e de ouvir as experiências dos outros, enfim, e aquilo que os formadores também partilharam convosco? Sim, foi um módulo extremamente interessante, foi mesmo muito rico. Tivemos diversos formadores, cada um com a sua visão, deram-nos diferentes matérias. E eu, pessoalmente, no primeiro módulo, onde nós tivemos o tema da liderança, até tive que fazer um trabalho individual sobre esse tema da liderança, portanto, ainda aprofundei um pouco mais aquilo que aprendi nas aulas e foi, efetivamente, extremamente rico. Na parte da liderança, tudo o que nós aprendemos, porque a parte da aprendizagem, quer dizer, nós, enquanto líderes, nós sabemos mais ou menos o que é que temos que fazer, não é? Mas às vezes é que nos esquecemos, estamos muito assoberbados com o dia-a-dia, portanto, até nesse aspecto, ter aquelas aulas de liderança foi bom para recordar e para não nos esquecermos de qual é que é o nosso caminho e qual é que é o nosso papel enquanto dirigentes. Eu estava a dizer que eu fiz um trabalho sobre a parte da liderança e foi um trabalho extremamente interessante e, portanto, que eu agora estou a tentar também implementar junto da equipa, em que fiz uma ligação com aquilo que aprendi no módulo de liderança e que tinha a ver com a questão do modelo de preferências cerebrais e tentei, nesse trabalho, depois fazer uma ligação com a atribuição de competências no CIADAP. E foi realmente extremamente interessante tentar fazer a ligação desse tema com aquilo que são as competências das pessoas, onde é que as pessoas têm as suas competências mais desenvolvidas, menos desenvolvidas, e utilizar esse modelo para promover que competências menos desenvolvidas sejam aplicadas a determinadas pessoas, também para aumentar o potencial que elas têm e o contributo que elas têm. Portanto, efetivamente, aqui na parte da liderança... Uma ferramenta concreta? Já levei uma ferramenta concreta, estou a tentar implementá-la, agora vamos ter alterações significativas no CIADAP até, portanto, eu ainda posso lhe dar aqui mais um maior input, mas estou a tentar fazer essa transição e implementar aqui os conhecimentos que levamos do curso. Muito obrigada. Joaquim, leva alguma ferramenta nova para o seu dia-a-dia? Eu até prefiro destacar, além das ferramentas, naturalmente, porque os instrumentos formais que nos ensinam ou que revemos nestes cursos são relevantes, eu destaco particularmente a experiência partilhada pelos colegas. O facto de, quando exploramos metodologias e ferramentas diferentes, podermos escutar aquela que é a experiência da sua aplicação por quem já experimentou e avalia na primeira pessoa os resultados é muito gratificante. E eu acho que este tipo de curso, e em particular aquilo que nos traz de ganho, tem muito a ver com isto. A aprendizagem com os pares. A aprendizagem com os pares, sem dúvida. Bem, obrigada. Sobre o regime de formação escolhido, o FAP Dirigentes Intermédios ocorreu 100% online, um dos módulos foi assíncrono. O FAP Dirigentes Superiores, a primeira sessão de cada um dos 3 módulos é presencial. Sabemos que o regime online resolve o problema da dispersão territorial dos nossos formandos e o INA tem a responsabilidade de chegar a todo o território. Sabemos também que o contacto presencial e a construção de redes é uma mais-valia que é mais difícil de alcançar no regime online. O que é que vos parece do regime adotado? Que sugestões têm sobre este tema? Esta questão é extremamente relevante na minha perspectiva. A formação de trabalhadores públicos, entre outras coisas, vem tratar, como disse muito bem, da questão da rede de contactos. Na minha opinião, é fundamental para nós desempenharmos com alguma aceleração aqueles que são os desafios que temos em mãos e também para promovermos a partilha de dificuldades e também de soluções. Esta abordagem, porque procura chegar a todos, a formação à distância traz-nos vantagens, mas também traz aqui algumas desvantagens. O facto de se ter adotado um modelo híbrido, ou seja, com sessões presenciais e sessões à distância, eu penso que se consegue o melhor dos dois mundos. Garantimos que quem é de outras regiões do território consegue aceder com facilidade à formação, porque noutras alturas tornava-se difícil e era reportado por quem vinha de longe chegar atempadamente às formações, tomar a iniciativa de participar numa formação porque sabia que durante um conjunto de meses iria ter ali um esforço adicional que tem que ver com as simples deslocações. O país é efetivamente pequeno, mas à dimensão que temos, as distâncias ainda continuam a ter tempos muito grandes. Portanto, e quando vinha alguém do interior do país, mesmo que sejam a 150 km, aproximar-se de Lisboa e depois entrar em Lisboa para chegar às instalações do INA era sempre muito demorado. Acho que é uma excelente escolha. No entanto, é vantajoso termos estas sessões presenciais, porque podemos, de uma outra forma, fazer aquilo que nós fazemos melhor, que é interagir com outras pessoas.
E isto também enriquece depois a nossa prática nos serviços, porque a administração pública é feita por pessoas. Exato. Para relações. Sim. Sílvia. Eu concordo em absoluto, com a diferença que o nosso curso não teve qualquer sessão presencial. Não tivemos essa sorte que aqui o Joaquim teve. E eu senti muita falta. Eu percebo que a parte de fazermos tudo em formato online, efetivamente dá para chegar a todos. Eu tenho colegas que estão no Norte, que estão no Algarve, que estão na Madeira. Portanto, efetivamente é muito mais fácil o INA chegar a todos e depois também obviar estas questões que o Joaquim estava a falar, das deslocações, haver sempre aquele dia da semana em que alguém tem que vir a Lisboa tratar disso, agora não dá, não é oportuno, pronto. E efetivamente, fazendo tudo através do computador e estando ali, é muito mais fácil o INA e esta formação e a riqueza que esta formação traz chegar a todos. Mas eu senti muita falta, nem que fosse assim destes momentos, como eu sei que está a haver nos cursos dos dirigentes superiores, em que pelo menos a primeira aula de cada módulo é presencial e eu senti sinto muita falta dessa rede de contactos. Obviamente depois nós vamos fazendo alguns trabalhos de grupo ainda online com os nossos colegas e permite aqui mais proximidade, mais interação, a partilha das dores, que eu acho que é fundamental. Sabemos que não estamos sozinhos, que os nossos problemas também são os problemas dos nossos colegas. Tentar perceber como é que eles resolveram esses problemas, quais é que foram as técnicas que eles utilizaram. Realmente muito importante essa partilha, esse conhecimento e trazer essas amizades. Eu senti muita falta de ter momentos presenciais. Sei que para mim era mais fácil, eu vivo em Lisboa, para os meus colegas não tanto, mas eu acho que ainda assim eles também partilhariam desta opinião. Muito bem, e estas sugestões serão todas tidas em consideração. Nenhuma edição será como a anterior e vamos caminhando e fazendo um caminho de melhoria. Joaquim, na primeira sessão do curso foram criados grupos de partilha, e também nos dirigentes intermédios, compostos por 5, 6 formandos cada. Estes grupos foram criados de forma aleatória, mas o objetivo da criação destes grupos foi reforçar os laços entre os participantes para que façam a caminhada acompanhados, beneficiando da troca de experiências. O seu grupo de partilha tem cumprido o seu propósito ou serão necessários mais estímulos? Penso que sim. Estes grupos de partilha acabam por se formar também formalmente. Ou seja, para ser claro, nós vamos criando, a par daquilo que foi criado inicialmente e de forma formal, para este curso, outros grupos de partilha temáticos. E, na minha opinião, é enriquecedor. É mesmo enriquecedor, porque a experiência que cada serviço tem em determinados assuntos que nós partilhamos só está mais desenvolvida porque tratam daquele assunto há mais tempo. Portanto, podermos aprender com os outros é muito bom. O facto das visões serem diferentes e complementares também é muito bom, porque nós muitas vezes assumimos que a administração pública tem a perspectiva e a visão do Ministério onde estamos, ou dos serviços onde estamos. E o facto de poder falar com colegas de outros ministérios, com outras perspectivas, mostra-nos que nem sempre a nossa visão abrange a dimensão dos problemas ou dos desafios. Eu prefiro trocar problema por desafio, porque é o que nós temos no dia-a-dia, são desafios. E sim, acho que tem conseguido muito o propósito e uma coisa que sai daqui é que é para manter. Ou seja, não é um instrumento que tenha sido criado de forma complementar, mas é algo que nós nos apercebemos que é vantajoso, e aliás isto está a acontecer, que vamos identificando quais é que são os colegas que tratam determinados assuntos de melhor forma, ou que já estão mais avançados em alguns temas, e envolvemos naquelas que são também as nossas questões do dia-a-dia. Portanto, e nesse aspecto, para quem não estava acostumado, fica aqui um instrumento adicional que não sei se foi preconizado nesse sentido, mas que nós não só estamos a usar, como estamos a reutilizar. Muito bem. É uma excelente notícia e ficamos contentes que esteja, de facto, a cumprir aqui o propósito. Sílvia, o módulo de projeto que teve no curso teve como objetivo abordar os métodos e técnicas utilizadas no processo de investigação, correndo as várias fases para a sua elaboração, desde a colocação de hipóteses à apresentação de resultados. Os conteúdos, neste caso e neste módulo especificamente, foram partilhados com os formandos de forma 100% assíncrona. Seguiu-se a elaboração de um projeto de grupo, contou com o acompanhamento de um tutor e a apresentação da proposta numa sessão pitch, onde todos os grupos apresentaram suas propostas de trabalho.
Gostou da experiência de aprendizagem deste módulo? O que destacaria nesta experiência? Nós ainda estamos a completar toda a parte desse módulo, não é? Já avançámos aqui numa série de passos, a entrega do trabalho final ainda não ocorreu, estamos a trabalhar nisso, mas todo o processo até aqui tem sido divertido. Sim, tem sido muito, muito engraçado. Lá está, porque depois também, como temos um grupo de trabalho que permite-nos esta partilha e os meus colegas no grupo têm sido impecáveis, o pitch foi uma aventura. Foi uma aventura. A Sílvia foi a porta-voz, não é, do grupo? Exatamente, dá uma pilha de nervos. Foi uma aventura aquilo, não é? Porque, bom, na verdade, acho que nunca tinha feito assim uma daquelas sessões de... Assim, eu não sei, pelo menos todas as apresentações que eu dimensiono para um determinado tempo ultrapassa sempre grandemente o tempo. Quando eu começo a perceber que aquela apresentação é 10 minutos e nem mais 1 minuto, eu acho que fiquei ali uma pilha de nervos. Mas correu muito bem e respeitou o tempo. Pois, exato. Não, eu já percebi que se eu não respeitasse o tempo ficava com tudo por dizer. Metia um cronómetro ao meu lado e tudo, para conseguir fazer aquela apresentação. Relativamente ao módulo assíncrono, também tem sido muito interessante os conteúdos que estão lá vertidos para nos ajudar aqui à parte que é a elaboração do projeto. Eu destaco o primeiro módulo, que foi sobre a parte de elementos de investigação. A formadora era muito interessante, pôs as coisas de uma maneira muito simples, que cativou e, portanto, nós estamos a tentar agora, efetivamente, com os conhecimentos que resultaram de assistir a esse módulo, pronto, porque eu não sei se toda a gente sabe, mas eu não sabia, não é? Mas o módulo assíncrono é ver vídeos sobre um determinado tema e depois, no fim, claro, tem que se responder a um inquérito e a um conjunto de questões sobre aquilo que foi lecionado nesses vídeos. No princípio foi um bocadinho estranho, mas depois pensando bem, hoje em dia, quer dizer, também vamos ao YouTube aprender sobre tanta coisa, não é? Mas aquilo tem sido extremamente rico e nós estamos agora aqui, da melhor forma, a tentar trazer todos aqueles conhecimentos para aquilo que é o nosso trabalho final, para ficar aqui o mais robusto possível em termos daquilo que é a investigação, os elementos bibliográficos, o método de investigação e etc. Muito bem. E o acompanhamento da tutoria que também ainda está a decorrer, também foi uma boa experiência? Sim. Está a ser uma excelente experiência. Eu acho que nós não podíamos ter pedido melhor tutor e não estou a dizer isto só para dar graxa. É mesmo verdade. Tem sido incansável na disponibilidade que tem mostrado e efetivamente, tem sido uma grande mais-valia para aquilo que é o resultado final do nosso trabalho. Tem-nos orientado de forma muito clara e, efetivamente, a parte da tutoria também tem sido. E também lá está, mais uma vez, porque é ali um momento em que falamos com o tutor, partilhamos experiências. Complementa bem a aprendizagem. Sim, exatamente. E pronto. E aprofunda, porque a tutoria é relativamente depois a um determinado tema, de um determinado projeto, a um determinado módulo que nós tivemos aulas. E claro que depois nós acabamos por escolher aquela que mais nos interessou e mais gostaríamos de aprofundar. E, portanto, obviamente, depois aprofunda muito mais aquilo que foi dado naquela aula e enriquece muito mais os nossos conhecimentos. Obrigada. Joaquim, qual é a sua expectativa sobre as sessões de coaching que ainda vão acontecer? A minha expectativa é grande. O coaching e a mentoria são 2 conceitos que eu acho que vieram para ficar na administração pública. O processo de renovação que uma boa parte dos serviços enfrenta hoje em dia começa a dar destaque a estas áreas. Porque, para além de passarmos foco, vamos também transferir alguma da experiência acumulada por pessoas que já fazem bem há muitos anos e podem orientar quem vem a seguir sobre quais os caminhos que têm menos esforço para ter os mesmos ou melhores resultados e quais é que são as práticas que têm funcionado e as práticas que não têm funcionado. Portanto, as expectativas são muito grandes. Podemos responder à expectativa. Ainda falta um bocadinho para começar esta parte da formação. Sílvia, uma vez que o curso está a terminar, consegue dar o seu testemunho sobre o grau de transferibilidade do que aprendeu? Enfim, já deu algumas respostas ao longo desta conversa, mas sai do curso com ferramentas e conhecimentos úteis. Sim, sem dúvida. Eu já tenho transmitido isto aqui ao longo desta conversa, não é? De toda a informação que nos tem sido dada ao longo deste curso e que nós depois tentamos da melhor forma levar para aquilo que são o desempenho das nossas funções, agilizar as nossas funções, permitir-nos ser
melhores dirigentes, corresponder aqui às necessidades da nossa equipa, mas certamente que não só enquanto dirigente, mas também a nível pessoal. Certamente vou levar muito para aquilo que são o meu dia-a-dia, as minhas funções e a minha vida também. Obrigada. Para terminar, estamos quase a terminar esta conversa, em termos de sugestões de melhoria que queiram deixar ao INA, já vimos também aqui algumas, as sessões presenciais nos direitos intermédios. Querem deixar aqui mais alguma sugestão para levarmos a encomenda? As sessões presenciais são certamente um ponto ganhador, ou seja, que nos acrescenta valor. Talvez a utilização de casos de estudo concretos. Ou seja, para mostrarmos para este desafio, esta foi a solução que encontramos. E podermos discutir se é possível melhorar aquela solução, se não é, ter ali um ponto de partida real para casos que possam ser generalizados nos serviços públicos. Obrigada. Eu também concordo em absoluto. É como eu disse no início, nós não tivemos a possibilidade de fazer nenhuma sessão presencial e isso, pelo menos a mim, fez muita falta. Eu gostaria que o INA pudesse, no futuro, ponderar, nem que fosse aqui uma solução como a dos cursos dos dirigentes superiores, em que há uma aula, ou a primeira aula do módulo é presencial, e subscrevo em absoluto a questão dos casos práticos. Nós às vezes sentimos que muitas das aulas são bastante teóricas, e depois acaba por não haver uma componente prática de aplicação no dia-a-dia para melhor compreendermos e depois também para levarmos aqui casos de sucesso e soluções para aquilo que é o nosso trabalho. Portanto, seriam as sugestões de melhoria que eu deixaria. Obrigada, Sílvia. Querem deixar alguma mensagem aos dirigentes que eventualmente estejam a ponderar e inscrever-se no FA-AP do INA? Eu deixo certamente. Mesmo aqueles que já fizeram formação de dirigentes no passado, não se trata apenas de uma atualização. As novas formas de trabalhar, ou seja, continuar a modernizar a administração pública é um desafio que temos que seguir todos os dias. E a formação é uma dessas formas. Eu já fiz formação de dirigentes no passado, estou a fazer este novo curso e não é mais do mesmo. Portanto, a mensagem que eu passo é: venham, experimentem, a experiência tem sido enriquecedora. Obrigada, Joaquim. Sim, eu também gostaria de deixar a mensagem, em tudo semelhante aqui à mensagem do meu colega, que não é mais uma formação, não é só mais uma obrigação, vale mesmo a pena, porque é extremamente enriquecedor, há temas muito atuais, muito interessantes. Por exemplo, eu no meu caso até fiz o CAGP também, com o INA, e não sinto que seja uma repetição. Também já fiz há alguns anos, portanto é bom haver aqui já um refresh dos temas que foram dados na altura. Não sinto que seja uma repetição, sinto mesmo que é uma grande mais-valia. E também diria aos meus colegas, preparem-se, vai ser exigente, vai necessitar aqui de muito tempo da nossa parte, mas no fim eu creio que o resultado vai ser uma grande mais-valia, apesar deste sacrifício que vamos ter que fazer em termos de tempo para os trabalhos, tempo para estudar para os testes, mas no fim certamente que a mais-valia é muito grande. Muito obrigada. O nosso episódio está quase a terminar. Não posso deixar de referir que os cursos FAP estão em processo de constante evolução. A avaliação dos formandos, o balanço que fazemos com os formadores e a nossa inquietação e convicção que um bom produto formativo implica um esforço permanente de melhoria contínua são os ingredientes necessários para podermos afirmar que seguramente nenhuma edição será igual à anterior. Muito obrigada, Joaquim Mochagata e Sílvia Ricardo, pelas vossas partilhas e testemunho da vossa experiência nos cursos de formação avançada para dirigentes FAP do INA. Encerramos esta conversa convidando todos os interessados em inscreverem-se nas próximas edições, podendo a informação ser consultada na página eletrónica do INA, www.ina.pt. Obrigada por nos acompanharem ao longo deste episódio. Ouça o INAcast nas plataformas habituais, onde poderá encontrar mensalmente novos episódios sobre estas temáticas. Siga-nos nas redes sociais e em ina.pt.